Bom dia, igreja. Bom dia. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Todos dormiram bem? Amém. Graças a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia, família. Bom dia. Bom dia. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, Benjamin. Nesse momento, nós iremos fazer uma oração a Deus, né? Eu creio que todos nós aqui, que estamos aqui, ficamos muito felizes por estar aqui nesse lugar, né? Eu creio que você observou a natureza, observou como está o clima tão gostoso, né? Que está fazendo frio. Para quem gosta de frio, está muito bom, né? Então, nós temos muitas coisas para agradecer. E especialmente por aquilo que nós temos aprendido, né? Aprendido muitas coisas boas, que certamente todos vocês que vieram para cá irão sair daqui com a fé renovada. Amém. Que vocês possam realmente ser uma luz para onde vocês forem, tá? Vamos ficar de joelhos e fazer uma oração. Oremos. Querido Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade e o privilégio de estarmos vivos. Agradecemos ao Senhor por cada pessoa, Senhor Deus, que se encontra aqui na escola junto conosco. Ontem ouvimos, Senhor Deus, as lutas, as dificuldades, as batalhas que foram travadas para que cada pessoa chegasse aqui hoje. E louvamos o Teu nome porque o Senhor venceu. E as pessoas chegaram aqui, Senhor Deus, em segurança. Estamos aqui nesse dia, Senhor Deus, abençoado e separado por Ti, para Te adorar. Louvamos o Teu nome porque o Senhor nos ama, porque a Tua misericórdia é tão grande, e também louvamos o Teu nome porque tem outras pessoas também nos assistindo, ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus, nesse sábado. Louvamos o Teu nome porque o Senhor é tão bom e nos ama tanto. Pedimos que o Senhor possa ser com esse louvor, queremos entoar agora, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa ser conosco, que os anjos possam nos ajudar, Senhor Deus, a entoar esse louvor a Ti. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, essa madrugada nós estudamos um estudo tremendo, né? Como era terrível alguém que tinha lepra, né? Como era difícil a vida de uma pessoa que tinha lepra naquela época. Vivia isolado, vivia longe das pessoas, vivia... É um morto-vivo, né? Era um morto-vivo que não podia ter contato social, não podia ter família, estava apenas esperando o dia da sua morte. Né? Como é você estar vivo, mas estar morto ao mesmo tempo, né? Então, hoje nós iremos relembrar dessa história, mas lembrando que este homem, ele era um impuro e se tornou puro. O poder de Deus fez com que ele se tornasse mais alvo do que a neve. Amém? Então nós iremos cantar este hino 154, alvo mais que a neve. Gosto de ver a igreja cantando. E nós iremos cantar mais uma vez esse corinho aí, só a igreja, tá? Que eu quero ver vocês animados, cantando alto. Alvo mais que a neve. Cante. Alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Coisa bonita, né? Louvado seja nosso Deus. Amém. Neste momento nós vamos falar o verso, né, que está lá em 1 Pedro 1:22. Amém. Neste momento, vamos contar 1 a 3 para nós falarmos os versos. 1, 2, 3. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22.
purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Amém? 1 Pedro Louvado 1:22. seja nosso Deus, né? Amém. Irmãos, agora nós iremos ter uma mensagem musical com a nossa irmã Ana Paula, né? Que Deus possa usá-la para fazer esse momento uma coisa mais preciosa ainda, né? Algo mais grandioso. Feliz sábado. Jesus nos chama, vem amigo, vem. E esse é o convite que Ele faz a todos nós, que possamos ir até Jesus para sermos salvos, amém? Jesus está à porta do seu coração e quer fazer morada, quer abrigo. Não deixe esperando quem te quer salvar. Vai cear com Ele e Ele contigo. Vem, amigo, vem, Jesus te espera agora. Vem, amigo, vem, o mundo é mau lá fora. Vem, amigo, vem, há lugar pra ti também. Ele te ama tanto. Vem, amigo, vem. Mas Cristo não estará para sempre a lhe esperar. Um dia há de afastar-se, oh, que tristeza! A graça findará e a porta fechará. Qual sua resposta? Oh, sim, decide já. Vem, amigo, vem, Jesus te espera agora. Vem, amigo,
Ele te ama tanto, vem amigo, vem. Cristo te ama tanto, vem amigo, vem. Amém. Bom dia, um feliz sábado. Nós estamos ao vivo? Pessoal de casa, que saudade de você. Que legal que nós estamos tendo a oportunidade de estarmos juntos agora. E nós queremos que você aproveite deste sábado, aproveite da bênção do Senhor neste dia. E quero convidar você já a pegar a sua Bíblia, pegar o seu material. E hoje nós estudamos coisas preciosas que está ali no profeta Jeremias e também no desejado de todas as nações. Então pega aí a sua Bíblia, abra aí em Jeremias, capítulo 22, que foi o nosso estudo de hoje. E também deixa aí aberto o seu livro, Desejado de Todas as Nações, o capítulo 27, Podes Tornar-me Limpo. E eu espero que o seu coração esteja vibrante pelas coisas que nós lemos hoje, pelas coisas que aprendemos do Reino de Deus. Você abriu aí a sua Bíblia? Diga amém. Amém. Muito bem. Estudar o livro de Jeremias, eu não sei como é que vocês se sentem ao estudar o livro de Jeremias, mas para mim é sempre um desafio ler a história de Jeremias e entender a época de Jeremias. Porque hoje nós vivemos numa época onde o cristianismo está em alta. Ser cristão é ser legal, não é assim? Nós olhamos aí nas redes sociais pregadores, cantores, evangélicos que são altamente seguidos, cheios de likes, seguidores e redes sociais. É muito bom ser cristão. Me diga qual é a dificuldade que nós temos hoje de ser cristãos. Dificuldades são poucas, não é? Hoje está em alta ser crente. É legal. Mas na época de Jeremias não era assim. Na época de Jeremias, fazer parte do povo de Deus não era nada agradável. Não se tinha um monte de like. Se hoje Jeremias tivesse um Instagram, ele não teria muitos seguidores. Se hoje Jeremias tivesse um canal no YouTube, ninguém ia clicar nas mensagens dele. Jeremias vivia uma época muito difícil. Imagina que ele foi chamado a ser um profeta que tinha uma mensagem impopular e que ninguém queria ouvir. Ninguém queria escutar Jeremias. E até ele mesmo cansava-se de sua mensagem. Nós lemos ontem. Ele dizia: Senhor, estou cansado de clamar violência, violência, violência. Estou cansado, Senhor. Se o Senhor não me fortalecesse, eu não teria coragem de continuar. Imagina isso. Que dificuldade. Que situação difícil era para Jeremias ser um profeta para um povo que não queria ouvi-lo. Um povo que não queria aceitar a sua mensagem. Mas ele tinha que estar lá, porque Deus disse: vai e fala. Vai e diga o que eu estou falando. E lá estava Jeremias pregando uma mensagem difícil de se ouvir, difícil de se falar. Então, hoje nós temos uma ideia de cristianismo que foge muitas vezes da realidade do que é o Evangelho. O Evangelho nunca prometeu fama. O Evangelho nunca prometeu nenhum tipo de vaidade humana. O Evangelho não promove isso. E hoje nós vemos uma geração que é amante da vaidade. Uma geração que aprendeu a se amar mais do que a Deus.
Hoje nós amamos muitas vezes mais a nossa reputação, a nossa imagem, do que fazer a vontade de Deus. É mais fácil agradar o amigo do que agradar a Deus. É mais fácil fazer a vontade do amigo, que não teme a Deus, do que a Deus, porque aprendemos a amar a nós mesmos mais do que a Deus. E nós estamos lendo uma época exatamente assim, onde o povo se amava mais do que o próprio Deus. E aqui no capítulo 22, nós vamos encontrar uma informação valiosíssima. Jeremias está repreendendo. Repreendendo quem? Quem que Jeremias está repreendendo no capítulo 22? Nada mais, nada menos do que o rei de Israel. O rei de Judá. Quando você vê alguém numa posição, você espera o quê daquela pessoa? Você espera que aquela pessoa seja digna daquela posição, não é assim? Ele era o rei. O que se espera de um rei? O que se espera de um rei que governa uma nação que serve a Deus? Jeoaquim vivia um momento muito difícil da história do povo de Deus. Porque ele tinha acabado de ver Nabucodonosor destruir o Egito, no caso, conquistar o Egito. E agora Nabucodonosor estava vindo contra ele e cercou a nação. E não só isso, o submeteu e o fez jurar em nome de Deus que ele não ia se rebelar. Imagina um crente fazendo juramento. E Jeoaquim foi lá e jurou em nome do Senhor que ele não iria se rebelar. Agora, uma coisa interessante acontece. Enquanto Nabucodonosor está sitiando a cidade, e vocês sabem como é que se faz um cerco? Eles cercam a cidade e deixam o povo lá dentro passar necessidade, passar fome, passar sede. O que Jeoaquim, como rei, estava fazendo numa época como essa? Olha aqui a partir do verso 13 do capítulo 22. Isso me impressionou demais. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário, que diz, edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos, e lhe abre janelas e forra de cedros e a pinta de vermelhão. Reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a casa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isto conhecer-me, diz o Senhor. Essa mensagem aqui era para Jeoaquim. O que você está fazendo, Jeoaquim? Você está doido? O povo está numa miséria sem fim, o povo está sofrendo e você está aí pensando só em você. Você está usando da miséria desse povo para se engrandecer. Você é o líder, mas você não tem pensado como líder, porque você só pensa em você. Você não cuida do oprimido, do abatido. Pelo contrário, você usufrui deles e ainda não paga o salário. Gente, num momento tão difícil que o povo do Senhor estava vivendo, Jeoaquim estava vivendo para si. Ele não estava nem aí para o povo. Ele estava cuidando dos seus próprios interesses e Deus o condenou por isso. E quando a professora Maísa estava estudando com a gente a respeito de Ezequiel 8, Ezequiel 9, me chama muito a atenção que naqueles 2 capítulos a palavra abominação repete muito. Deus fala direto para Ezequiel, você vai ver a abominação pior. Você vai ver a abominação pior, vai ser mais difícil que você está vendo, vai ser mais difícil. A abominação é muito grande. Aí no capítulo 9, Deus fala assim, mas eu vou selar aqueles que estão orando por causa das abominações que estão sendo praticadas. Eu vou selar aquele que se importa com o meu povo da mesma maneira como eu me importo. Eu vou selar aquele que sofre comigo, como sofreu Abraão quando eu fui destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou selar aquele que intercede, aquele que geme, aquele que sofre, não aquele que está indiferente. Deus não sela os indiferentes. Deus não sela aquele que não está preocupado com a dor de seu povo. E Jeoaquim era alguém que não estava preocupado com a dor de ninguém. Será que Deus não quer que nós pensemos em algo?
nós estamos num retiro espiritual. Se você está nesse retiro espiritual simplesmente por causa de você, não é isso que Deus quer. Tudo que Deus nos abençoa como povo sempre é para abençoar outras pessoas. E Deus espera que nós saiamos desse nível tão baixo de é por causa de mim, eu preciso, é porque eu quero ter mais comunhão com Deus, Deus quer que a gente saia desse nível do eu. E comece a falar assim, é por causa disso daqui, eu preciso fazer isso porque tal pessoa precisa. Eu preciso orar como nunca, porque eu preciso ser resposta de oração para alguém. Eu preciso buscar, porque eu preciso ter uma palavra de conforto para alguém que precisa, e eu preciso estar sensível a ver a dor daquela pessoa e dizer, eu tenho uma palavra para ti, porque Deus falou no meu coração hoje. A busca de Jesus sempre era assim. Jesus, quando buscava pelas madrugadas, ele buscava justamente porque ele seria auxílio para alguém naquele dia. Até a busca de Jesus não era egoísta. Obviamente, porque ele não cometeu pecado algum. E nós precisamos aprender a sair do egoísmo, de pensar só na gente, viver só para a gente. Só que a mensagem para Joaquim foi mais dura do que está sendo para nós agora. Porque ele falou assim, ei, Joaquim, deixa eu dizer uma coisa para ti. Tu vai ser levado cativo. Tu vai a cativeiro e tu vai sofrer. Porque no momento de guerra, tu não deveria estar com a perna cruzada. Tu não deveria estar sentado numa rede, despreocupado. Tu tinha que estar, cuidando do teu povo. E quando nós vamos para o capítulo 23, Deus continua a repreensão à liderança. Agora Deus vai falar assim, pastores, sacerdotes, profetas, os líderes da nação estavam corrompidos. Estavam completamente apostatados. Aí eu preciso fazer você pensar numa coisa. Porque quando nós vemos, naturalmente, a gente age assim. Quando nós vemos coisas erradas dentro da igreja, aquilo não incomoda a gente? A gente fica assim, ai meu Deus. A gente fica meio angustiado e a gente quer resolver o negócio, A gente vê um negócio meio errado, a gente quer resolver, a gente quer colocar a mão e fazer acontecer. Agora imagina quando o erro vem da liderança. Aí parece que não desce, fica um nó aqui na garganta. A gente fala, mas é líder? Como que está fazendo um negócio desse? Hoje o texto trouxe uma verdade que nos ensina a nos colocarmos no nosso lugar. Porque aqui em Jeremias, capítulo 23, olha o que o texto vai dizer. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. O meu. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e dela não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações. Deixa eu te perguntar, de quem que você é ovelha? De quem que você é ovelha? A ovelha, isso mesmo, Cainã. Você é uma ovelhinha. Você também é uma ovelhinha. Está vendo que eles fizeram a assimilação? A ovelha, eu conheço essa daí. Querido, o texto está claro em nos dizer que você é a ovelha do Senhor. A gente não pode esquecer isso. Eu me lembro da vez que eu fui fazer a minha carteira para... Gente, vocês sabiam que eu sou motorizada? Obrigada. Foi com muita luta. Mas eu me lembro que quando eu fui fazer a carteira do Detran, foi naquela época que a gente estava saindo da pandemia. E eles não deixavam a gente entrar lá no Detran se não fosse vacinado ou se não tivesse um exame lá que comprovasse que você não estava com Covid. E aí eu lembro que eu tive muita dificuldade dessa situação com o Detran, e eu já tinha pago toda a minha carteira, aquela coisa toda, tinha orado a Deus, orado para Deus indicar a escola, aquela coisa toda. E aí o Detran não queria deixar eu fazer, porque... E aí o que aconteceu? Eu falei, e agora eu não consigo fazer
o exame e tal. Aí escrevi para a diretora da escola e falei, olha, tem como cancelar a minha inscrição, tal, meu dinheirinho tão suado. Eu falei, tem como devolver o dinheiro também? E aí ela falou, não tem nada a ver com isso. Se você não consegue fazer seu exame, o problema é seu. Eu falei, Jesus amado, essa mulher não vai deixar. Ai, meu pai do céu. Aí comecei a orar. E eu orava, e orava, e orava. Eu dizia, Senhor do céu, eu orei tanto para fazer esse negócio. E o Senhor sabe que meu dinheirinho é tão suado, juntei esse dinheiro, não sei o quê. E Deus disse o seguinte para mim. Ele falou assim, filha, você não está na mão do Detran. Você está nas minhas mãos. Sou eu que governo. Você não está na mão da diretora da escola. Sou eu que governo. Você está nas minhas mãos. E eu farei o que for preciso. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, quantas vezes nós nos enganamos achando que estamos nas mãos de alguém? Nós não estamos nas mãos de ninguém. Nós estamos nas mãos do Senhor. Ainda que nós vejamos líderes cometendo pecados, ainda que vejamos erros dentro da igreja, nós não estamos nas mãos dessas pessoas. Nós estamos nas mãos de quem? Do Senhor. Ele é o nosso pastor. Ele diz, vocês são minhas ovelhas, vocês são meu povo. E aí ele vai dizer no verso 3, e eu mesmo recolherei os restantes das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Deus disse assim, eu vou atrás das minhas ovelhas, eu cuido delas. Deus cuida de você. Você é a ovelha do Senhor. E você está nas mãos de Deus. Agora Deus falou assim, está vendo toda essa situação que você pensa que eu não estou comandando? Eu estou comandando e eu vou dizer a você que eu tenho uma solução. E a solução de Deus está aqui no verso 5. Olha que solução preciosa. Eis que vem os dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Deus falou assim, eu tenho um reino que é justo. Eu tenho um rei que é sábio e executa juízo. Você quer esse rei sobre a sua vida? Você quer esse reino? Fazer parte disso? Jesus é esse reino. Olha que coisa linda. E no capítulo 24 é a resposta disso. Porque você aceita mesmo que Jesus reine sobre a sua vida? Você aceita esse reino justo? Às vezes a gente fala as coisas sem ter muita consciência. Porque aqui o contexto era o seguinte, Jeremias disse para o povo o seguinte, não tem jeito, vocês vão para cativeiro. Não tem jeito, Jeremias, nem ora por esse povo, eles vão a cativeiro. E a mensagem de Deus é, se submeta. Nabucodonosor vai vir, se submeta. Você acha que essa mensagem é uma mensagem gostosa de se ouvir? Imagina um povo que viu Deus abrir o mar vermelho, que ouviu das histórias, né? Imagina um povo que ouviu que Deus fez muralhas cair, gigantes serem vencidos. Imagina um povo que estava acostumado a ver Deus agir de maneira poderosa, um anjo matar não sei quantos mil de soldados. Aí chega Deus e fala assim, eu não vou fazer nada para libertar vocês, não. Vocês vão a cativeiro, por favor, se submeta. Você acha que essa é uma mensagem gostosa de se ouvir? Às vezes nós não associamos que ser submisso à vontade de Deus é contrário à nossa natureza. É contrário àquilo que nós queremos, é contrário às nossas expectativas. A gente espera, idealiza um reino, idealiza uma vida com Cristo, e Deus fala assim, é totalmente diferente disso que você está imaginando. É aquilo que eu falei no início, o cristianismo que é você vai ficar bem, você é uma cristã, você é uma serva de Deus, tudo vai dar certo, seus planos vão acontecer, aí Deus vem e fala assim, não vai acontecer coisa nenhuma. Aí você fala, poxa vida, Deus, mas eu te sirvo, eu te obedeço, e parece que nada funciona, nada dá certo. Não é fácil. O povo estava recebendo uma mensagem que eles não queriam ouvir, eles não queriam ser cativos. Eles não queriam se submeter a Nabucodonosor. E Deus estava falando, se submeta. Era uma mensagem que ninguém queria ouvir.
Então é muito fácil eu chegar aqui e dizer assim, um reino justo, um rei que é sábio. Você aceita a sabedoria desse rei que muitas vezes é contrária à sua? Você aceita a vontade desse rei que muitas vezes é contrária à sua vontade? E às vezes a gente briga com Deus dentro do nosso coração. Senhor, eu não quero isso. Aí Deus fala, mas vai ser assim. E a gente fica frustrado, decepcionado com Deus, porque Deus não agiu do jeito que a gente queria que Ele agisse. Será que você está pronto para se submeter a Deus? E se submeter a Deus não é fácil. Jeremias, Senhor, eu quero casar, Senhor. Temos solteiros aí de plantão querendo casar? Jeremias, Senhor, eu quero casar, eu quero ter família. Deus disse, filho, você não vai casar e não vai ter filhos, porque a época que você está vivendo, você tem que ser uma mensagem para o povo. Não tem. E Jeremias não casou. É fácil submeter a Deus? Você está entendendo? Então, nós precisamos aprender que o caminho que Deus está nos chamando a viver é um caminho de abnegação. Onde você vai ter que morrer. E se você estiver vivo, você vai atrapalhar a obra de Deus. Você tem que estar morto para que Ele possa reinar sobre você. Aí Deus falou assim, olha, Jeremias, eu vou te dar aqui uma visão. O que você está vendo? Jeremias falou assim, eu estou vendo 2 cestos. E um está em um fruto lindo, maravilhoso, pronto para ser comido. Parece muito saboroso. Mas o outro está podre, está estragado. Está muito ruim, não dá nem para comer. E Deus falou, pronto, Jeremias, você viu direitinho. Porque esse fruto aqui representa aqueles que vão a cativeiro. Eles vão ser muito bons. Eles vão, ser muito bons. Agora, esses que não estão querendo me obedecer e não vão a cativo, não vão a cativeiro, são como frutos estragados, podres, não servem para nada. Você tem noção do que é Deus olhar para você e dizer isso? Inútil. Você tem noção? Eu me lembro da primeira vez que meu irmão me chamou de inútil. Aquilo me doeu tanto, me magoou tanto, porque ele está dizendo isso de mim. Agora, imagina Deus olhar e dizer assim, se você não me obedece, se você não se submete, você é inútil. Você não serve para o meu reino. E o capítulo de hoje do Desejado de Todas as Nações vem trazendo exatamente essa informação. Imagina se você fosse um empregador. Quem é empregador tem em sua mente um perfil de um empregado, não é assim? Eu preciso de uma pessoa que cumpra essas e essas características. E se aquela pessoa que está procurando um emprego não tem aquele perfil, o empregador contrata? Não tem o meu perfil que eu quero. Agora, imagina dentro da obra de Deus, Deus procurando aqueles que possam servi-lo e ser seus discípulos. Você acha que Deus também não tem um perfil? Imagina se Deus trouxesse para o reino dele alguém que ficasse a todo momento resistindo às ordens dele. Ele falava, pessoal, não quero fazer isso aí. Imagine, você como empregador contrataria alguém assim? Que toda vez que você falasse uma coisa, aquele empregado te resistisse e falasse assim, não, eu acho que esse negócio não está certo, eu acho que é melhor fazer de outro jeito. Você pegaria alguém assim? Ou alguém que não obedecesse, que falasse, você falava assim, eu quero assim, 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 a pessoa falava assim, tá certo, vou fazer. Quando você virasse as costas, a pessoa fazia o contrário. Você pegaria alguém assim para trabalhar contigo? A gente não pega gente assim. Porque isso faz o quê com o trabalho? Atrasa o trabalho. Agora, nós estamos vendo Jesus trabalhando com pessoas assim. Jesus não dispensa as pessoas porque elas apresentam essas dificuldades. Olha aí a história do leproso. Jesus falou assim, conta para ninguém, vice. Fica só entre nós. Ele não falou vice. Jesus não era nordestino, né? Olha, não conta para ninguém, tá bom? Aí vai o leproso, conta para todo mundo. Gente, olha isso aqui, Jesus me curou, olha. Atrapalhou a obra de Jesus. O que é um negócio não ser obediente, né? Mas ele achava que estava fazendo um bem. Quantas vezes nós achamos que estamos fazendo um bem, que a gente está acertando, aí Jesus fala, vixe, isso só me atrapalhou. Você está entendendo o quanto nós precisamos ser submissos para viver o cristianismo? Senão a gente atrapalha a obra de Jesus.
E isso é o difícil, é você atrapalhar achando que você está acertando. Agora eu fiz o certo. Aí Jesus fala, vixe, não, meu filho, não era isso aí. Você entende o quanto a gente precisa de Deus? É por isso que a palavra do Senhor fala que o coração do homem não pode, nós não podemos depositar confiança. Porque a nossa sabedoria é loucura. Quando a gente pensa que está certo, a gente está errado. Tudo da gente é avessado. A gente precisa muito de Deus. A gente precisa muito do auxílio do Senhor para enxergar do jeito certo, porque a gente julga errado. A gente entende as coisas erradas, interpreta tudo errado. A gente julga a pessoa pela primeira impressão. Nós somos tudo avessado. Aí Deus fala assim, peraí, meu filho, eu preciso consertar essa maneira de ver, sua maneira de pensar, sua maneira de sentir. Eu preciso reorganizar tudo, porque senão você atrapalha. E se você não estiver submisso a isso, que serventia teremos dentro da obra do Senhor? Servos inúteis e infiéis. Eu não quero ser taxada assim. E eu tenho certeza que você também não quer. Por isso você está aqui. E aqui nós vemos, então, a história de duas pessoas que estavam doentes. Um estava doente de lepra. Terrível. Podre em vida. E todo mundo olhava para ele e não ficava com dó. Gente, imagina isso. Quando nós vemos pessoas doentes, a gente vai visitar uma pessoa doente, como que a gente faz? A gente fica assim, tá vendo? Você aprontou a vida inteira, agora está aí, pagando o que você fez. A gente faz isso com doente? Não, a gente tem a simpatia humana de olhar e dizer assim, poxa vida, fulano, que dó, que sofrimento, e você ficar ali sofrendo com a pessoa. Mas não era assim no caso desse leproso. Todo mundo olhava para ele e dizia assim, você é um pecador, você está assim porque Deus está te castigando. Você é um miserável. Imagina isso. E olha que vida difícil. Ele tinha que passar pelos cantos, ele tinha que viver longe, né, da sociedade, tinha que viver longe das cidades, e ele tinha que andar com as roupas rasgadas e gritando, eu sou um leproso, eu sou... Você já parou para pensar? Imagina se nós tivéssemos que sair por aí gritando nosso pecado. Eu sou mentiroso, não acredita em mim. Imagina que vergonha. Gente, isso era uma exposição terrível. Imagina o emocional de uma pessoa como essa. Imagina a fé de uma pessoa como essa. A luta que acontecia aqui na cabeça de um leproso. Ele não se achava digno. Ele já tinha ido no sacerdote, o sacerdote falou assim, não tem jeito para tu. O dedo de Deus está sobre você. Nem nos procure. Ele não tinha chance na religião, ele não tinha chance com a família, ele não tinha chance na sociedade. O que restava para esse homem? Aí é lindo demais. Porque uma coisa me impressionou na história desse leproso. Pela fé desse homem, foi a primeira vez que Jesus curou um leproso. Jesus ainda não tinha tido essa experiência. Ele ainda não tinha curado nenhum leproso. Ninguém tinha visto isso. E esse homem acreditou em algo que ainda ninguém tinha visto. Ele acreditou em algo que Jesus ainda nem tinha feito para ninguém. Ele falou, será que isso pode acontecer comigo? Que legal é acreditar no impossível. Porque essa é a especialidade de Deus. Ele é especialista nos impossíveis. E lá estava ele pensando, será que eu vou ou não vou? Será que eu vou ou não vou? Será que vai dar certo? Será que ele vai me atender? Será que ele vai me dar atenção? Será que ele vai me atender? E ele viu de longe Jesus curando as criancinhas, Jesus curando os paralíticos, os cegos, e aí aquilo firmou no coração dele e disse, eu vou. E quando ele foi, gente, o pessoal olhava assim para ele, ai, que nojo! Ai! Imagina um leproso, uma pessoa fedida, carne viva, se decompondo, faltando partes. Você chegaria perto de alguém assim? E sem contar que havia o risco da contaminação. Esse homem é muito corajoso. Ele quebrou todas as barreiras sociais, emocionais. E disse o texto que ele não via ninguém, ele não via as caras de nojo, ele não via o pessoal se afastando, dizendo, ai, um leproso, um leproso. Diz que ele só via Jesus. E saiu andando assim. Olha, por que eu estou descrevendo para vocês a dificuldade que esse homem enfrentou?
Porque às vezes a dificuldade só está aqui, ó. Porque quando ele chega para Jesus, ele se joga aos pés de Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor quiser, eu fico limpo. Jesus só fez assim, quero ser limpo. Simples, simples assim. Quero ser limpo, tocou no homem. A pele do homem. Ficou lindo, perfeito. Gente, a dificuldade estava onde? Só na cabeça dele. Para Deus isso não é difícil. Às vezes os nossos problemas, as nossas situações, aquilo que a gente faz um gigante assim, Deus fala, mas isso é tão simples, meu filho. Isso não é difícil. Mas, Senhor, eu não consigo por causa disso daqui. Deus fala, mas meu filho, é tão simples. Eu quero ser limpo. Não tem dificuldade. Nós que acrescentamos dificuldade às situações. Somos nós que imaginamos e dificultamos e criamos castelo no ar e Deus fala, meu Pai, não tem nada disso, é tão simples. E às vezes a gente deixa de viver o extraordinário com Deus por causa da nossa cabeça, que dificulta tudo. A gente deixa de viver o melhor com Deus, porque a gente fica dificultando as coisas. E aí Jesus fala, é tão simples. É só você dizer que quer. Aquele homem só precisou dizer isso. Senhor, eu quero ser limpo. Ele falou assim, eu também quero. Então deu certo. Fica limpo. E a senhora White, ela vai fazer uma aplicação tão linda para esse texto. E eu quero ler com vocês, porque isso daqui é poderoso demais. Você está cansado de viver a vida espiritual que você vive? Você chegou a essa situação? De ficar cansado de viver um cristianismo medíocre. De viver uma vida espiritual assim, que você fala, ai, Senhor, estou cansado disso, eu quero viver algo real. Eu quero ser cristão de verdade. Eu quero estar perto de Ti, eu quero ser ajuda, eu quero, ai, Senhor, eu quero sair disso. Olha que coisa linda que você vai ler aqui no Espírito de Profecia. O parágrafo começa assim, ó. Em alguns casos de cura, olha que lindo esse texto. Em alguns casos de cura, Jesus não concedeu imediatamente a bênção buscada. No caso da lepra, todavia, tão depressa foi feito o apelo, seguiu-se a promessa. Quando pedimos bênção terrestres, a resposta à nossa oração talvez seja retardada, ou Deus não nos dê outra coisa que não aquilo que pedimos. Olha o que ela está explicando. Às vezes a gente pede bênção terrestre, que Deus fala assim, não, ainda não vou te dar. Ou ele diz, não, isso aqui você não pode ter, que se você tiver, você fica avessado do juízo. Não vou te dar. Isso para bênçãos terrestres. Agora, olha o que ela vai continuar dizendo. Cadê? Não assim, porém, quando pedimos livramento do pecado. É sua vontade limpar-nos dele, tornar-nos seus filhos e habilitar-nos a viver uma vida santa. Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. E é esta a confiança que nós temos. Presta atenção no que nós acabamos de ler. Às vezes Deus diz não para bênçãos terrestres ou diz espera, mas quando nós pedimos livramento do pecado, Ele diz que a resposta é imediata. Isso é uma bênção, mas me faz pensar numa coisa. Por que então muitas vezes não somos libertos dos nossos pecados? Por que muitas vezes a gente parece que não consegue vencer aquilo? O que está faltando? Não está faltando da parte de Deus. Está faltando da nossa parte. Significa que ainda nós não queremos o suficiente. Significa que a gente ainda não foi com toda a força, com todo esforço, como diz o texto, não lutamos até o sangue. E aí Deus não pode conceder, porque você ainda não quer. Gente, que sério isso daqui. Não é como a situação do leproso que falou assim, Senhor, eu quero, e eu enfrento a pressão social, eu enfrento a pressão emocional, eu enfrento a sociedade, eu enfrento não agradar, eu enfrento.
Não estou preocupado com a minha reputação, Senhor, o que vão pensar de mim, o que vão achar. Eu quero, Senhor, e se lança aos pés de Jesus. Jesus, tá bom, eu também quero, fica limpo. Nós ainda não queremos do jeito que aquele leproso queria. Porque a libertação do pecado, ela é imediata. E Deus quer. Ele quer nos libertar dos nossos pecados. Ele quer nos trazer cura. Ele quer que sejamos limpos de verdade. E quantas vezes a gente fica lutando com o mesmo pecado e não vence. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me dá nojo desse pecado. Me faz, Senhor, odiar isso daqui com toda a minha alma. E me faz te amar acima de todo o prazer desse mundo. E Jesus estava ensinando isso. E aquele leproso voltou para casa como? Você quer voltar para casa curado? Então queira muito, busque muito. E Deus te dará a libertação. Essa é uma promessa do Senhor. E lá estava Jesus pregando na casa de Pedro, cheio de gente ao redor dele, ensinando. E lá longe vinha um homem paralítico. Olha que situação. Carregado por 4 pessoas. Que difícil deve ser você ter que ser carregado. Sabe, você não poder andar com as suas pernas, você não poder fazer as coisas por você mesmo, você não pode se limpar, não pode tomar banho, não pode fazer nada, você não consegue. Nada sozinho, tudo o pessoal tem que te ajudar. Lá estava vindo um homem carregado. E olha que coisa linda. A senhora White vai dizer aqui no livro que esse homem tinha ficado paralítico por conta de uma vida pecaminosa. Sempre quando nós vamos atender pessoas aqui no centro de saúde, a primeira tarefa que nós temos de ensinar essa pessoa é de que a doença nunca vem sem causa. O caminho é preparado e a doença é convidada. A maldição nunca vem sem causa. Uma doença não surge do nada. A doença ela surge por quebras de leis. Leis que o seu corpo é regido, leis que Deus estabeleceu. E quando essas leis são quebradas, o resultado é o quê? Doença. Esse homem estava paralítico porque ele tinha quebrado as leis de saúde. Esse homem estava paralítico porque ele vivia uma vida pecaminosa. E ele buscou ajuda na religião, ele buscou ajuda nos sacerdotes, nos líderes da nação, e eles falaram, não tem jeito para tu. Gente, eu não quero ser na obra de Deus aqueles que vão dizer assim, não tem jeito para você. Eu não quero ser na obra de Deus aqueles que dificultam o caminho dos outros. Dizer assim, tu é tão ruim que eu não quero estar contigo. Eu quero passar pela calçada do lado, mas não quero estar com você. Os líderes da nação eram assim. Eles não traziam esperança para o coração das pessoas, só ficavam olhando os defeitos, criticando, apontando, mas não ajudavam em nada. Que terrível é você entrar dentro de uma igreja, de um povo, de uma denominação, para você ser assim, aquele que critica, aquele que olha o defeito, aquele que aponta, aquele que acusa, mas não é aquele que traz esperança, que ajuda, que anima, não é. Eles eram assim. E o paralítico falou assim, será que Jesus pode me curar? Mas eu não consigo até lá. E ele encontrou 4 amigos. Que precioso é você ter amigos que te apresentam Jesus Cristo. Amigos que te ajudam e falam assim, eu vou orar com você. Isso é precioso demais. Alguém que te escuta, que fala assim, eu te entendo, vamos orar juntos, vamos jejuar, a gente vai vencer isso aqui. Esses 4 foram lá, carregaram aquele homem. E quando chegou lá, e eles viram a multidão, o paralítico viu aquilo e ficou, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir passar aqui nunca. E os amigos falaram, e agora a gente vai fazer o quê? O paralítico disse assim, eu já sei. Eu não vim até aqui para voltar sem a minha bênção. Vamos destelhar a casa, vocês vão me descer por lá. Gente, que ousadia. Eu vou fazer o que for preciso, mas eu não saio daqui do mesmo jeito. Eu não volto paralítico. Não volto. Eu me recuso a voltar paralítico. Destelharam tudo
E a cena é muito linda, porque Jesus estava pregando, de repente, aquele negócio assim, sabe aquela confusão? O que está acontecendo? O que é isso? Ninguém nunca fez isso na vida. E aí Jesus era o único que não estava sem entender. Porque diz que desde o despontar do pensamento daquele homem de vou procurar Jesus, diz que Jesus já o estava atraindo. Olha que coisa linda. Você acha que o seu desejo de vir para esse retiro foi seu? Jesus fazendo assim, ó, vem. O seu desejo de, eu quero ler a Bíblia, eu quero orar, não é seu. É Jesus fazendo, vem. É Jesus te atraindo. E Jesus estava atraindo aquele paralítico. E cada passo de fé, aquele homem ficava mais forte na fé. E Jesus falando, vem, estou te esperando. Jesus já sabia que ele ia descer por aquele teto. E aí, quando aquele homem desce, Jesus olha bem nos olhos dele assim. E sabe como que aquele homem se sentiu? Eu sou conhecido. Alguém conhece a minha dor. Alguém sabe quem eu sou. Alguém conhece-me. E diz que o apelo daquele olhar... Gente, como eu queria que nós tivéssemos essa visão de Deus. Essa visão do Senhor. Quando Jesus olhou para aquele homem, ele olhou com tanto amor, com tanta paixão, com tanta misericórdia. Mas era um pecador, ele estava lá porque ele tinha errado bem muito. Mas Deus não tinha um olhar de acusação para ele. Ô meu filho, os teus pecados estão perdoados. Gente, que prêmio eu vi isso de Deus. Sabe, a mente fica atribulada por causa do pecado. A autocobrança, a autoacusação de dizer, eu estou recebendo isso porque eu fiz isso mesmo. Aí Deus olha para você e fala, minha filha, os teus pecados estão perdoados. Tenha paz. Tenha paz. Que experiência espetacular aquele homem viveu. De ver Deus olhando para ele dizendo, eu te perdoo. Eu te dou paz. Isso é poderoso demais. E quer saber de uma? Isso é o que as pessoas precisam. Não se engane. Não se engane. Isso é o que as pessoas precisam. Às vezes, eu estava comentando com a Letícia ontem, a gente vai trabalhar no Nordeste, a gente encontra muita gente em grande necessidade. Pessoas que passam fome, pessoas que não têm educação, pessoas que não têm direito a muitas coisas que daria dignidade à vida delas. Mas sabe o que ela precisa mais do que todas essas coisas? Ela precisa de paz. Ela precisa de um Deus que olhe para ela e diga, eu te perdoo e eu tenho condição de te transformar e te fazer nova criatura. Ela precisa disso, todos nós precisamos, seja rico, seja pobre, seja o que for, todos nós precisamos disso. E Jesus tem para nos dar. E aquele homem voltou para casa, não mais carregado. Você crê que você pode voltar para sua casa sem ser um paralítico, sem ser um leproso? Você pode voltar para sua casa com o teu problema resolvido, liberto dos pecados que você veio aqui buscar essa libertação. E Jesus quer te dar isso. Que o Senhor Deus, Ele te abençoe. Que a paz dele esteja sobre você. Que você receba isso do céu em abundância. E saiamos daqui como novas criaturas. Recebendo do Senhor essa bênção. Vamos orar por isso? Vamos rogar ao Senhor por isso? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, reconhecendo que hoje estamos colhendo o que plantamos no passado. Hoje a nossa condição, Senhor, se apresenta assim, porque nós fizemos uma plantação não muito agradável. E, Senhor, que duro é vivenciar as consequências do pecado. Porque o pecado é muito mau, Senhor. Ele nos distancia de Ti,
e lança sobre a nossa alma um vazio profundo. Porque o pecado, Senhor Deus, turba as nossas emoções, o nosso pensar e nos desestabiliza, Senhor. E o mais terrível de tudo, nos distancia de Ti. Por isso nós estamos aqui como aquele leproso e aquele paralítico, rogando ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Nós estamos aqui, Senhor Deus, rogando para que o Senhor nos limpe e nos lave de toda a imundícia. O Senhor, quando veio a esse mundo, o Senhor veio para quebrar os grilhões que os demônios haviam lançado sobre nossa vontade. E nós queremos que esses grilhões sejam libertos pelo sangue de Jesus. Nós queremos, Senhor Deus. E se ainda nos falta um profundo desejo, coloca em nós. Faz nascer em nós, Senhor, um profundo desejo, um amor profundo por Ti e nojo pelo pecado. E que assim, Senhor Deus, como aquele homem paralítico recebeu a sua bênção, nós também queremos receber a Tua bênção. Queremos ser abençoados para abençoar aqueles que ainda não tiveram oportunidade de Te encontrar, Senhor. Sermos abençoados para ajudar aqueles que ainda estão sofrendo na mão do pecado, Senhor. Nos ajude, Pai. Tem muita gente sofrendo que não conhece, que não sabe, que não vê solução. E nós temos a solução. O Senhor é a nossa solução. Nos ajude a apresentar isso ao mundo. Nos ajude a levar paz aos corações cansados. As pessoas que estão clamando, Senhor. Que nós sejamos resposta de oração. Que esse retiro seja um retiro, Senhor, de transformação de vida. Que saiamos daqui como aquele leproso saiu, curado. Curado